Pegar aqui só um documento para deixar meio que na mão aqui. Bom, então beleza. Essa segunda metade aqui é sobre detecção de anomalias. É, eu normalmente deixo esse assunto dividido numa aula específica, por mais que ele seja curto e mais rápido, assim, a discussão. Eu acho importante para posicionar o que, que isso significa e não confundir lá, que às vezes eu vejo o pessoal comentando algumas coisas que não são necessariamente detecção da anomalia ou misturando isso com clustering, que às vezes pode dar uma bagunçada na interpretação, tá? Então, qual que é a ideia de detecção da anomalia? Detecção da anomalia é um problema que a gente tem normalmente uma situação dita como normal, ou que é o resultado esperado, assim, na grande maioria dos casos, e eventualmente acontece alguma coisa anômala, né, atípica. Então, por exemplo, eu posso ter uma série temporal, né, alguma característica de algum valor, de alguma ação ao longo do tempo, e por conta de uma característica anômala, um evento atípico, uma guerra, sei lá, aquele valor teve uma alteração significativa em relação aos demais. Tá? Posso também estar, sei lá, monitorando uma câmera de monitoramento uma determinada rua, e o normal são os carros fluírem naquela região, e eventualmente pode acontecer um acidente, né, uma coisa atípica, né? Então, em geral, eu tenho muitos exemplos, mas muito, assim, num contexto até às vezes difícil de comparar, exemplos normais, e raramente eu tenho os exemplos anormais, anômalos, atípicos, às vezes até o pessoal chama de outliers, né? E o meu objetivo no problema de detecção de anomalia é construir uma separação do que é normal em relação ao que é anormal, que nem eu estou colocando aqui, né? Então, por exemplo, eu posso ter um grupo que caracteriza o que é normal, eu posso ter dois grupos, como eu estou colocando aqui, né? Eu posso ter, sei lá, o que é normal está dentro dessas dois formatos de Lua, o que é anormal está fora. Enfim, eu posso ter a distribuição que for, para o meu caso normal, né? Aqui eu tenho, por exemplo, esses normais aqui e aqui, né? Eu posso ter qualquer tipo de distribuição, eu posso ter vários grupos, eu posso ter o meu padrão de normalidade, inclusive separado em diferentes subconjuntos, mas o meu objetivo sempre é criar uma separação, normalmente uma superfície fechada mesmo, né? É algo fechado em torno do que é normal, e tudo que não cai dentro aqui, ou seja, quando eu construo esse modelo e no final eu testo, né, o que cai dentro aqui em relação ao que cai fora, tudo que cai fora é anormal, tudo que cai dentro é normal. Tá? Eu posso usar métodos de clustering para resolver esse problema, eu posso usar até métodos supervisionados para resolver esse problema, mas em geral, a gente tem um grupo específico de métodos para tratar esse modelo de classificação. Tá? Normalmente a gente chama isso de One Class Classification. Deixa eu pegar aqui que eu vou mostrar para vocês essa, essa definição. Deixa eu só achar aqui o que eu tenho no PDF. Então, achei que estava mais fácil isso aqui, mas é sempre difícil achar essa tese aqui. Ela está meio escondida, né? Achei. Então, esse é um problema que a gente chama de One Class Classification, né? Então, tá aqui ó, o título, né? Eu vou colocar o link para essa tese, que eu acho que é a tese clássica
nesse assunto, né? Vou deixar no chat aí para vocês darem uma olhada. Aqui tem várias definições, assim, né? Foi o que estabeleceu, basicamente, esse, esse- essa parte de modelagem de One Class Classification. Mas, assim, quem tiver interesse e for mais a fundo nesse tema, eu recomendaria ler a introdução, assim, só para vocês pegarem, assim, algumas definições mais específicas e tal. Qual que é a diferença de One Class Classification para um problema de múltiplas classes, né? Enfim, aqui tem um caminho longo, né? Mas eu acho que quem for trabalhar com detecção de anomalia, de repente no trabalho final, esse aqui pode ser uma boa referência, tá? Em termos de métodos do que existe por aí, a gente pode agrupar em três conjuntos, tá? Que são os métodos baseados em densidade. Não vou falar muito sobre eles hoje, porque deixar para aula de estatística, né? Os métodos baseados em fronteira ali, né? Então, a gente não modela a distribuição, a gente só modela a separação. E os métodos chamados de reconstrução, que aí usa alguma coisa de clustering para modelagem, tá? Bem rapidinho falar sobre os métodos de densidade, porque esses eu quero deixar para a aula de estatística, e daí lá a gente vai decidir melhor, tá? Como que você faz detecção de anomalia, ou One Class Classification, usando métodos baseados em densidade? Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte, imagina que você tem uma distribuição gaussiana, né? Então, a formulazinha de uma gaussiana 1D, né? Vamos supor que você tem, sei lá, uma feature só, né? Então, só tem uma feature, um valor aqui. O que a gente faz normalmente é definir, por exemplo, a partir de 3 desvio padrão, 2, 4, 5 vezes o desvio padrão ali, né? A gente vai definir que essa aqui entra na região de rejeição, ou seja, todos os exemplos que caem fora dessa ponto da distribuição aqui podem ser considerados como anomalias, tá? Basicamente, uma rejeição com base nesse valor da PDF ali fora daquela região. Dá para usar outras formas de modelagem, não só a distribuição gaussiana, dá para usar ela em várias dimensões, dá para usar coisas não paramétricas, como as janelas de parsing, que eu vou mostrar na aula de estatística, mas isso tudo aqui, como depende da modelagem estatística, eu vou deixar para falar sobre isso na aula de estatística, tá? O único detalhe aqui é que no contexto de detecção de anomalia, o que a gente vai definir é uma região de corte aqui, onde a partir de um determinado valor da PDF, da função densidade de probabilidade, a gente vai dizer que aquilo é rejeitado, é anormal, tá? Só isso. Bem simples isso aqui, talvez vocês já devam até ter feito de alguma maneira mais intuitiva, mas a ideia é essa, tá? Então, não vou mais a fundo, vou deixar para falar sobre isso na aula de estatística, daí eu volto e recapitulo como é que isso é feito, tá? Outro modelo, bem simples, né, que pode ser dessa maneira mais simples ou um pouco mais robusto, é a regra do vizinho mais próximo, tá? Então, se eu tenho um conjunto de dados que eu acredito que são os dados normais, e eu quero rejeitar um exemplo que eu não sei se ele é normal ou anormal, detalhe, tá? Os exemplos anormais, por definição, eles não estão disponíveis durante o treinamento, tá? Se tiver, tem métodos que fazem uso, mas por definição, eles não estão disponíveis, tá? Então, eles estão disponíveis só na etapa de teste. Então, estou na fase de teste aqui, tem um novo exemplo, eu quero saber se ele é normal ou anormal pela regra do vizinho mais próximo. Eu meço a distância desse cara para o vizinho mais próximo dele, D1, e do cara que foi atribuído como vizinho mais próximo para o vizinho mais próximo dele, que é esse D2. Então, se D1 sobre D2 for maior do que 1, eu digo que provavelmente esse Z aqui é uma anomalia, tá? Algumas variações desse cara aqui. Então, ao invés de usar só o vizinho mais próximo, eu posso fazer uma média dos vizinhos mais próximos, né? E ao invés de fazer isso aqui com base em 1, eu posso fazer, sei lá, um percentual, 0,9, 0,8, enfim, né? Dá para colocar alguns variantes aqui, tá? Então, é meio que usar o K vizinhos mais próximos, KNN, né? Para um contexto de detecção de anomalia. E a regra é essa regra aqui que eu estou colocando para vocês, tá? Simples e às vezes resolve bem, tá? Outra abordagem,
Uma outra abordagem é usar, por exemplo, uma variante da SVM, Support Vector Machine, que ao invés de eu separar uma classe da outra com margem máxima, né, então ao invés de eu fazer aquela separação que a gente tinha visto lá, né, com uma margem de separação entre os dados lá, né, a gente maximiza essa margem, o que a gente faz é criar um modelo aonde eu vou tentar agrupar todos os dados dentro de uma hiperesfera, tá, com centro A e raio R, e vou tentar colocar a maior parte dos dados dentro dessa hiperesfera. Então, vou tentar dizer assim, ó, meus dados normais caem dentro dessa hiperesfera. E vou tentar minimizar o raio dessa hiperesfera aqui para colocar todo mundo lá dentro, o máximo de exemplos possíveis, né? E aí, o que cai dentro dessa hiperesfera é normal, o que cai fora é anormal, tá? Lá na proposta original desse artigo aqui, o autor propôs uma formulação que é bem parecida com a SVM lá, em termos de estrutura e tal, né? Bem a mesma cara da SVM. E a forma como ele fez permitiu com que você pudesse também colocar um kernel dentro dessa modelagem, tá? E ao colocar um kernel, você consegue umas soluções bem interessantes. Então, por exemplo, se fosse só a hiperesfera dentro desses dados que estão aqui, tem uns pontinhos que talvez vocês não estão vendo aí pela qualidade do vídeo, mas se fosse pegar só esses pontinhos que estão dentro dessa hiperesfera, eu colocaria todo mundo com essa representação que está aqui de raio R, tá? Mas, quando você coloca o kernel, ele permite você desenhar um formato arbitrário qualquer aqui, ó, em torno dos dados. Então, eu posso ter uma coisa assim, eu posso ter um formato, por exemplo, assim, né, em torno dos dados. Então, o fato desse aqui permitir o uso do kernel dá uma flexibilizada nessa estrutura. Então, eu posso desenhar em volta aqui dos dados essa superfície de separação, tá? Basicamente usando o kernel, todas aquelas características do kernel que o kernel fornece lá, né, de mapear, não diretamente, mas ter um mapeamento implícito para um espaço de features e toda aquela história lá que ele permite, né? Uma outra coisa legal é que esse método aqui, ele naturalmente também fornece um agrupamento, ó. Então, quando eu rodo ele para detecção de anomalia, também eu posso identificar isso aqui como um método de agrupamento. E aí dá origem a um negócio chamado Support Vector Clustering, tá? Então, com essa mesma formulação, uma pequena mudança, na verdade, a gente faz aqui, também a gente consegue fazer agrupamentos arbitrários, como o agrupamento espectral, como o agrupamento do DBSCAN lá, também é possível fazer usando um método chamado Support Vector Clustering, usando basicamente essa mesma formulação, tá? Então, essa aqui é uma outra forma de fazer essa detecção da anomalia. Então, agrupa dentro de uma hiperesfera, se você usa o kernel, ela fica com formato arbitrário, e a gente consegue construir esses desenhos aqui em volta do padrão normal. E aí, por exemplo, se eu tenho um cara que cai aqui ou aqui, opa, e eu não sei o que é, como ele não está dentro, né, como ele não está dentro da minha representação, ele é anormal. Só vai ser considerado normal se cair aqui dentro, tá? Independente né, de qual grupo de normalidade ele seja, isso não importa para a formulação, só importa dizer que ele é normal, porque está dentro daquela representação que a gente construiu, tá? Então, esse aqui é um outro conjunto de métodos, né? Na literatura, foram propostas dois caras para isso, né? Que é o Support Vector Data Description, e quase na mesma época esse NuSVM aqui, né? Um método foi proposto por um cara chamado David Tex, e um cara chamado Bernard Schokoff, acho que uma coisa assim. SCH, não me lembro mesmo como é que escreve o nome dele. Mas eles fizeram isso quase ao mesmo tempo, um propôs com uma formulação para maximizar em relação à origem e tal, e outro com relação a essa hiperesfera que eu contei para vocês aí. Mas eu acho que como essa interpretação da hiperesfera é um pouco mais simples, eu prefiro ela, né? Eu acho ela um pouco mais geral, assim, mais fácil de entender, do que essa outra do Bernard Choukov, né? Mas, se vocês olharem no SVM lá, né, ou One Class SVM, às vezes aparece essa formulação, mas
Bom, estou só falando para vocês que elas são equivalentes, tá? Detalhe, né? Aí, beleza, eu também posso usar o K-means para fazer detecção da anomalia. Tá? Como que a gente faz isso, né? A gente faz um clustering, tá? E aí, na etapa de teste, né, faço o clustering com o K-means lá nos meus dados, beleza, normal, né? Aí, na etapa de teste, o que que eu faço, né? Eu vou pegar, por exemplo, esse cara aqui, eu quero saber se ele cai dentro de um cluster ou fora de um cluster. Se cai dentro, ele é normal, se cai fora, é anormal, tá? O que que eu faço? Eu vou pegar, por exemplo, o cara que está mais longe em relação ao centro aqui, né? Então, esse cara aqui que está mais distante em relação ao centro, e eu vejo, o meu exemplo está mais longe do que o cara que está mais longe daquele agrupamento, do agrupamento que está mais próximo, né? Se sim, então ele pode cair fora, né? Pode ser considerado anomalia. Se não, ele pode ser considerado como um exemplo normal, tá? De novo, eu posso pegar só um, ou posso pegar a média dos que estão mais longe. Tem alguns critérios aqui que eu posso variar, mas tem como colocar essa linearização aqui, né? Usando os pontos da fronteira do cluster, né? Para determinar se ele cai dentro do cluster ou fora. Caiu fora, ele é anormal. Então, é uma forma de usar o K-means para detecção de anomalia. Tá? Simples, mas também efetivo. Tá? Aí vem o método que eu acho que é que nos dias de hoje assim tem sido para vários problemas de detecção de anomalia um dos mais robustos, que é chamado isolation forest. Tá? Então, o isolation forest ele tem o lance de ter relação com uma decision tree lá, né, uma árvore, né, e com o random forest porque a gente faz a combinação de várias dessas árvores de decisão. Tá? O que que o isolation forest tem como premissa? Tá? A premissa dele é o seguinte, ó. Se o ponto for um ponto anômalo, está longe ali do grupo de exemplos normais, como esse vermelho aqui, isolar ele por meio de uma árvore de decisão é relativamente simples. Eu preciso poucos splits, então, ó, poucos splits já separam o cara anômalo do resto. Nesse caso aqui, um só já foi possível, né? Quando eu tenho um exemplo normal, eu preciso de vários splits para separar aquele exemplo normal dos demais. Tá? Então, esse vermelhinho aqui, por exemplo, preciso um, dois, três, quatro para isolar ele. Tá? Então, o isolation vem dessa ideia de isolar o exemplo, tá? De isolar ele dentro do dataset. Então, como que o isolation forest funciona? Tá? Ele vai considerar lá que são várias árvores de decisão, tá? Então, ele não usa só uma, ele usa várias. Mas cada árvore dessas vai fazer o seguinte: ela vai pegar um subconjunto lá de features lá, uma determinada quantidade de dados, né? E vai fazendo splits até tentar isolar todos os dados naquela que caíram para aquela árvore nos nós folha, né? Então ele vai repetir esse processo ali, né? Para uma árvore, isolando lá cada exemplo da árvore nos nós folha. Tá? E eu repito isso para várias árvores que vão ser construídas assim como é construído o Random Forest, né? Um subconjunto de features e um subconjunto de dados. Tá? E aí, na etapa de teste, o que que acontece? Eu vou ter várias árvores de decisão, né? Que montam essa floresta aqui, né? E aí, quando eu tenho um exemplo que ele é anômalo, em geral, ele vai ser segmentado, né? Dos demais exemplos logo no início da árvore. Tá? Então, quando eu faço a média para as minhas várias árvores de decisão, aquele cara, em geral, foi cortado logo no início. Então, existe uma possibilidade muito grande daquele padrão ter um score de anomalia aqui mais alto, né? Enquanto que os exemplos normais, você precisa ir mais a fundo lá, né, para segmentar aqueles caras. Né? Então, eu faço a média. Se na média eu corto no início para a maior parte das árvores, significa que ele é um padrão anômalo. Por conta dessa premissa que eu coloquei para vocês aqui, né? A única diferença é que a gente faz para várias árvores e cada árvore é construída num subconjunto de dados. Igual o Random Forest. Né?
Basicamente, essa aqui é a ideia do Isolation Force. Em geral, o que eu observo, assim, como dica para vocês fazerem uso desses métodos de detecção de anomalia? O primeiro método que eu tento, que eu acho que é bastante robusto, é o Isolation Force. Tá? Eu acho que ele a primeira abordagem. Em seguida, eu acho que essa estratégia do K-means é legal, ela funciona bem para detecção de anomalia, se os dados forem esféricos, se não for, é um pouco complicado. É, também testo, em geral, o vizinho mais próximo aqui, né? Também é uma regra relativamente robusta para detecção de anomalia. E esses métodos baseados em kernel, apesar deles terem uma qualidade boa na resposta, dependem de um ajuste muito bem feito dos hiperparâmetros. Né? E como, em geral, a gente não tem anomalias disponíveis para sintonizar esses hiperparâmetros, essa sintonia fica um pouco complicada. Tá? Então, eles meio que têm sido, assim, ultimamente, as últimas escolhas que eu tenho sugerido para a detecção da anomalia. Né? Isolation Force, o Camins, KNN, e por último, esses baseados em kernel. Pode falar, Ricardo. Então, professor, esse último aí que eu não conhecia, parece que vai me ajudar, esse Isolation Forest aí, porque Uhum, pelo que eu estou entendendo, vou dar só um exemplo. Esse Isolation Normal Point ali, ó, parece que tem uma anomalia dentro de uma densidade de cluster. Vou dar um exemplo. De uhum, repente eu tenho um conjunto de eventos, né? uhum, Unidimensional, só separado por tempo, né? uhum, Uma janelinha de tempo. A cada 5 minutos, alguém faz ligação para outra pessoa, que faz ligação para outra pessoa, por ligação a cada 5 minutos. uhum, Beleza, eles vão clusterizar. Só que tem uma ligação ali que para mim ele é um outlier, uhum, entendeu? Eu precisaria uhum, extrair ele ali de alguma forma, uhum. né? E parece que esse aí meio que vai por esse caminho aí, né? De É, alguma forma. todos vão, né? Todos buscam isso, no fim das Uhum, contas, separar alguma coisa que é atípica em relação a uma massa de dados. Mas, como eu te disse, na prática, esse eu acho que é um dos que funciona melhor. legal, Tá? legal, gostei. Beleza. Tá. Algumas outras dicas aqui, deixa eu ver se eu pego do Scikit-learn aqui. Eu não coloquei o código aqui, mas eu vou pegar essa aba do Scikit-learn aqui, que tem bastante coisa. Deixa eu só ver quais são os métodos que estão disponíveis aqui. Então, no Scikit-learn, nesse 2.7 aqui, ó, ele tem só os métodos de detecção de anomalia disponíveis aqui no para ele, tá? Então, ele tem o OneClass SVM, que foi essa que eu mostrei para vocês, o Isolation Force, ele tem esse Local Outlier Factor, nunca, não costumo usar ele, não tenho muito conhecimento, né? Esse Robust Covariance aqui é um método estatístico baseado lá na densidade e probabilidade gaussiana, esse é o que eu vou falar em umas aulas mais adiante, né? E aqui ele mostra alguns exemplos para alguns dados 2D, o que funciona melhor, o que funciona pior e tal. Deixa eu ver. Também tem esse Local Outlier Factor aqui, que é aquele que eu comentei anteriormente, mas ele é um pouquinho mais limitado, né? Tem uma outra biblioteca aqui que eu acho um pouco mais completa do que o Scikit-learn, Anomaly Detection, você vai pegar ela aqui. Vou achar ela aqui, mas PyOD, essa aqui. Tem duas versões, né? Tem a versão original, a versão 1 lá, e tem essa versão 2, tá? PyOD é o nome dela, Python Outlier Detection. O que ela é legal? Ela tem bastante coisa, assim, já voltada para Deep Learning, né? Então, essa versão 2 em particular, aqui tem vários métodos do estado da arte aqui de detecção de anomalia, tá? Deixa eu ver se tem a lista aqui. Então, ó, tem uma lista bem vasta, ó, de métodos que estão implementados aqui, ó. Então, tem todos os que eu falei para vocês, tem mais um monte aqui de outras variações, ensembles,
Enfim, quem for mais a fundo nessa parte de detecção de anomalia, eu acho que essa aqui seria a biblioteca, tá? Eu vou colocar também no chat que eu acho que essa aqui vale a pena. A versão 1 e a versão 2, né? As duas são ótimas aí, são bem robustas. Então, só lembrem que detecção de anomalia, a priori, né? Você não tem acesso às anomalias durante o treinamento. Tem que construir só com os dados normais, tá? Inclusive na seleção de hiperparâmetros. Mesmo que você tenha as anomalias, guarde elas só para a etapa de teste, tá? Não use durante o treinamento. Ele fala bastante do Isolation Force aqui também, enfim. E tem esse OD aqui, que é um método também relativamente novo, eu não conheço ele. Também talvez vale a pena dar uma olhada, porque ele cita bastante essa implementação. Enfim, pessoal, detecção de anomalia era isso aí, tá? Mais curto, mais objetivo, e talvez nem todo mundo vai trabalhar com isso aí, mas pelo menos já sabe qual que é o caminho se precisar, tá? Perguntas? Bom, vou aproveitar esse tempinho aqui só para comentar. Pode falar, Ricardo. Ah, não, tudo bem, desculpa. Hoje eu tô aqui. Não? Sobre agora, sobre o trabalho, professor. Semana Hum. passada começou as aulas. Então, foi semana passada que começou suas aulas? Sim, retornou? Aham, foi. Foi semana, então eu perdi. Então, beleza. É que tem um trabalho a mais aqui que eu tô vendo que foi feito já. Para mim Né? cortou aí, Ricardo. Você É, pode eu, repetir? é, eu fui na aula pensando que não tinha aula semana passada e tem uma atividade, né? Atividade anterior. Aham, Mas beleza, eu vou fazer e a de hoje também. Só pra... tranquilo. Beleza. Mais alguma pergunta, gente? Professor, eu fiquei com. Mais, não sei se é mais uma curiosidade ou duas, não sei. Ah, Da parte de clustering, eu uhum, estava pensando. Isso é mais para parte de treinamento não supervisionado, certo? isso. Uhum. Mas em algum momento seria válido, deve ter alguma linha de pesquisa, não sei, usar o clustering para ver se o meu meu label, né, Uhum. faz sentido ou não, tem alguma coisa que eu Então, poderia aproveitar. é que aí entra naquela questão que eu te falei, né? Cluster não é label, Sim, né? sim. Então, esse é o primeiro cuidado que você tem que ter, né? Assim, se vamos supor, né, num cenário onde você tem dados que estão parcialmente rotulados e dados, por exemplo, assim, ó, vou colocar um X aqui, ó, e uma bolinha aqui, tá? Deixa eu só pegar a minha, como se fosse de desenhar isso aqui. E você tem só esses dois caras que você tem label, Uhum. e você tem, por exemplo, sei lá, um monte de pontinho aqui, ó, né, sei lá, uma coisa assim, e outros pontinhos aqui, ó, tá? Algo assim, sei lá. E esses caras não estão rotulados, certo? Uhum. Eu vou tentar me aproximar da tua pergunta só para ver se o caminho é esse aqui, daí eu já te respondo efetivamente, tá? Você tem esse cara e esse cara rotulado. Se você fosse usar só eles para construir o teu classificador, de repente, sei lá, teu classificador ficaria aqui, uma coisa assim, sei lá, né? Só a bolinha e o X. Um exemplo só, beleza? Certo. Porque o que você tem de rotulado são esses dois. Esses outros pontinhos não estão rotulados. Aí existe uma coisa chamada semi-supervised learning, né? Que é o seguinte: você vai tentar, no teu processo, aprender o label desses caras aqui. Então, de repente, durante o treinamento, além de construir o classificador, você também vai tentar aprender qual que é o label desses caras. Por exemplo, pode ser X ou pode ser bolinha. E aí o teu classificador, ao invés de passar onde estava passando antes, ele vai passar, sei lá, aqui agora. E aí você vai Uhum. dizer que o que caiu para cá é bolinha, e o que caiu para cá é X. Tá? Então você está usando dados não rotulados em conjunto com dados rotulados para aprender o rótulo dos dados e treinar um classificador. Isso se chama aprendizado semi-supervisionado. Tá, entendi.
Beleza? Agora sim, quero ver se se os meus rótulos dos clusters estão correspondendo a uma classe para ver se a minha classificação está boa. Bom, se você sabe qual que é o label, então não faz nem sentido você estar usando cluster, É entende? verdade. Entende? Tá, entendi. Mas essa é a diferença. Então, assim, o que eu falei hoje era aprendizado não supervisionado. Detecção de anomalia também não é aprendizado não supervisionado e nem semi-supervisionado. Tá? Então, existe um grupo de métodos que é aprendizado não supervisionado, clustering, existe detecção de anomalia, que você só tem a classe normal, e existe isso aqui, que é aprender o rótulo das classes, que é aprendizado semi-supervisionado. Beleza? Beleza, obrigado. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Tá, então deixa eu só fazer um comentário no fim aqui sobre Deixa eu ver. Sobre a aula passada, da atividade da aula passada, que está tendo um probleminha que algumas pessoas já identificaram e já me questionaram. Até o Killer que me mandou uma mensagem aí. Sobre a LDA aqui, né? Esse primeiro problema, a geração dos dados aqui, você tem que gerar e depois projetar na LDA, né? Então, o que está acontecendo? E isso eu vi que aconteceu com algumas pessoas, né? Estão gerando os dados lá. Então, só para relembrar aqui, né? Os dados, a gente tem uma coisa assim, né? Então, eu tenho uma classe no miolo aqui, o azulzinho, que é uma classe, e o amarelo em volta dela, que é o que está no entorno aqui, né? Então, quando você vai projetar na LDA, o esperado é que ele projete num plano que maximize a separabilidade entre as classes e deixe elas o mais compacta possível, né? Então, o que está acontecendo aqui é que o que a gente esperaria, né, é que ele plotasse, por exemplo, nesse plano aqui, né? Onde o azulzinho ficasse no meio e o amarelo em volta, né? O que está sendo observado em alguns casos é que ele está dando uma embaralhada, né? O azulzinho fica no miolo aqui, mas a outra classe tá em torno ali, né? Eu notei que isso está acontecendo bastante por talvez alguma instabilidade na hora de calcular os autovalores e autovetores, a inversa ali, né, naquela multiplicação. Talvez essa instabilidade tá gerando algum problema na hora de fazer essa projeção, que ele não está exatamente na melhor projeção possível, né? Então, isso está acontecendo, o Killer, se você observou isso também, não tem problema, tá? Então, é um efeito, né? Se for o caso, só para você tentar fugir dessa instabilidade aqui, aumenta bem esse parâmetro, vai lá para um 20, por exemplo, né? Só para você se certificar que está melhorando, né? E você vai ver aqui quando plotar o gráfico, ele vai plotar numa separabilidade maior para LDA, tá? Então, eu vou só aqui, ó, vou colocar um comentário aqui, ó, trocar para 20, tá? E aí vocês fogem um pouco dessa complicação e não vai atrapalhar a interpretabilidade de todo mundo ali, tá? Então tá aí. A projeção da LDA fica mais legal, fica separada, né? Beleza, professor, faz esse teste. Beleza? Era isso, né? A tua dúvida, né? Isso, aham. Beleza. Beleza, pessoal? Era só esse comentário que eu queria fazer aí para não deixar esse ponto em aberto. Se caso mais alguém observou esse problema. Vou parar a gravação aqui, mas vou ficar por aqui mais um tempo.